Acho que o pessoal está entrando aí. Vou começar então. Bora lá, hoje vai ser diferente, né? Fala, neurônios! Aqui Dr. Felipe Semensati, do Papo de Neuro, junto com o Dr. Fábio, que hoje, né, um dia especial, É, aniversário do nosso grande mestre da neurologia da Santa Casa, o cara mais catedrático de Londrina, 26 aninhos, tá mais voando. 10. Parabéns. Deixar registrado aqui, né, que sem você o Papo de Neuro realmente não existiria e que esse ano venha com novos projetos, bastante live, se Deus quiser. Oh, muito obrigado, man. Deus quiser, a gente vai estar junto sempre aí. Verdade. Tá dando para ouvir bem mesmo? Tá? Beleza, Tá tranquilo. então tá bom. Então, pessoal, como eu coloquei na legenda aqui da live, hoje a nossa live é só eu e o Fábio, sobre um tema que até capa de um livro, né, do professor Nitrini lá da USP, que é a neurologia que todo médico deve saber. Por quê? A neurologia é, de fato, até dentro da universidade, né, na faculdade de medicina, ela é passada muito assim, de forma ligeira. Então a gente acaba não tendo muito contato. Até quando a gente entra na residência, a gente tem começa como se fosse do zero, né? Desde o exame físico, anatomia, etc e tal. E é um tema muito importante que chega a bastante casos no pronto-socorro. Então é importante que todo médico, principalmente o médico da porta, ele tenha uma noção de pelo menos dos primeiros 15 minutos aí de conduzir as principais doenças neurológicas. Sem dúvida. Eu acredito até que, é igual o Felipe falou, além de ser uma passagem muito ligeira, alguns lugares são 2 semanas só na neuro que roda, né, durante o internato. Na grande maioria das vezes, há um grande desinteresse dos estudantes de medicina pela neurologia. Não às vezes por culpa própria de não gostar logo de cara, mas até porque você tá cansado, tá tocando ali serviço no internato, aí você pega um estágio que chega alguém falando de primeiro, segundo neurônio motor, se não for um cara que gosta de ensinar um pouquinho, realmente você passa batido nessa parte da faculdade. Realmente, até quando a gente conversa entre os residentes da neuro, geralmente ou é um amor ou é um ódio, né? Ou o cara ama de cara a neuroanatomia ou já acha muito complexo e deixa de lado. Então, realmente, até um dos objetivos do nosso canal é esse, né? É poder deixar isso um pouco mais, a neurologia um pouco mais palpável pro dia a dia, né? Tanto não só de quem é da neuro, mas de quem é da medicina ou da área da saúde em geral. Então, assim, é um tema que é bem abrangente, não vai dar para a gente falar, né, de tudo em uma hora, mas existem alguns pontos aí que são legais da gente comentar. Eu acho, Fábio, que dá para a gente começar falando, assim, das principais emergências mesmo neurológicas, né, de quando chega, o que tem que priorizar, o que não pode deixar passar, né? Acho que vamos começar pelo AVC, né, que é o É, grande carro-chefe da neurologia no PS, né? sim, sim, melhor. Acho que isso, né, esse tema da live que o Felipe mesmo propôs aí, de que todo médico deve saber, não é só o generalista, tá? A gente fala isso para todo médico mesmo. Do AVC, da nossa área, a grande questão aí é diferenciar o AVC isquêmico do AVC hemorrágico. Como diferenciar isso na prática, visto que 85% dos casos são AVCI, né, AVC isquêmico? Gente, não dá para diferenciar na prática sem a tomografia. O quadro clínico é soberano, é hemiparesia, desvio de rima, às vezes afasia, mas aí você tomografa o paciente e vem um sangramento e muda tudo o manejo, né? Então, acho que no pronto-socorro, que não tem muito recurso, por exemplo, em uma UPA, né, um PA, ou até numa UBS, né, que o médico vai estar atendendo ali, principalmente o generalista, o principal é ficar atento quanto aos sintomas que o paciente relata. Porque às vezes o paciente chega e fala, eu estou sentindo esse braço um pouco mais fraco, mas você vê que ele está tendo força. E aí, se você não examinar com critério, fazer um exame neurológico um pouco mais detalhado, com um pouco mais de atenção, você vai deixar passar, né? Valorizar a queixa do doente, né? A gente que trabalha em PS
a gente conversa com os colegas e a gente nota que o pessoal tem muito assim esse hábito de, fulano tá assim, mas é crise de ansiedade, esse formigamento, essa fraqueza, isso é ansiedade, vai melhorar daqui a pouco, e tal. E às vezes é mesmo, né? Porque tem muitos pacientes que são poliqueixosos, tem histórico aí psiquiátrico, mas muitas vezes não. E a gente corre o risco de deixar passar algo muito importante, como um AVC, às vezes até em janela, um déficit que está se instalando ali naquele momento, e que se não tiver tomografia no lugar, óbvio, né, vai ter que chamar o SAMU e encaminhar. Você perder tempo para encaminhar, tá entrando na nossa máxima, né? Tempo é cérebro. Cada 1 minuto aí, alguns estudos dizem que perde até 2 milhões de neurônios, né? E aí a gente está perdendo um grande tempo que pode causar um grande dano ao paciente lá na frente, né? Exatamente. E nesse ponto é importante até a gente que é residente de neurologia, principalmente no primeiro ano que a gente está sempre enfurnado ali no pronto-socorro, a gente acaba até, de tanto a gente questionar e perguntar e pedir, a equipe ela já fica preparada, já sabe que a paciente da neuro precisa ter algumas coisas de pré-requisito, né? Então, por exemplo, chegou um paciente, né, igual o Fábio está falando, com um sintoma focal, seja qual for, a perda de visão, a de acuidade, fala, disartria, afasia motora que seja, formigamento, perda de força. Primeira coisa, esse paciente, na triagem, tem que ter sido feito um HGT. Isso passa batido, assim, com muita facilidade. O pessoal vê a pressão, vê todas as frequências cardíacas, saturação, e o HGT passa. Sendo que o nosso cérebro, ele é exclusivamente dependente de açúcar, né? De glicose. Então, se você não é igual um músculo que acabou a glicose, ele vai para uma outra via metabólica anaeróbica e dá um jeito. O cérebro não, ele precisa de glicose. Então, se o paciente está com uma hipoglicemia, ele pode ter diversos déficits neurológicos, pode ter crise convulsiva, pode entrar em coma, pode ter sintoma focal. Então, se o paciente chega, um simples HGT já muda completamente, né? Resolve tudo às vezes, né? Com a glicose. Exatamente. Outra coisa que sempre, às vezes, passa batido, principalmente em AVC, é o ictus, né? Então, Verdade. o paciente chegou, diversas vezes ligam pra gente, AVC em tempo de trombose. Ictus é 6 da manhã. Aí você chega ali 7h30, quando o paciente chegou, não, ele foi dormir, tal horário, e acordou 6 da manhã com déficit. E os estudos, eles mostram que, realmente, boa parte desses AVCs, eles acontecem próximo do despertar ali. Mas não tem como você saber, a não ser que você estiver num grande centro, que tem uma ressonância para você fazer ali uma difusão, né? E realmente você conseguir ver se é ou não agudo, se está em tempo de trombose ou não. Mas isso é um dado importante, porque toda a sua conduta a partir dali, ela vai se basear nessa história. Então, a neurologia é muito disso, né? A gente tem que focar muito na história detalhada e cada detalhe faz a diferença no contexto. Né? Então, se você está no interior, ou até às vezes numa cidade grande, mas numa UPA, que não tem uma tomografia, você fazer um HGT, você perguntar ao certo ictus, olhar pelo menos ali, nem que seja no Google, as contraindicações absolutas e relativas de trombólise. Tudo isso, até para você passar para o SAMU, para a regulação, faz total diferença para o paciente. A gente cansa de receber paciente que vem de aéreo, né, o governo gasta ali uma fortuna com helicóptero, transporta o paciente, ele chega, muitas vezes afásico, sem história. Aí a gente não a família não veio, às vezes demora 3 horas de distância, às vezes a gente acaba perdendo a janela e todo esse dinheiro do governo, da máquina pública, a troco de uma simples pergunta ou uma simples anotação em prontuário, né? É verdade, muito bem colocado. E aí, complementando isso, né? Valorizar, valorizar a queixa do paciente, interrogar um pouco melhor, né, o familiar, né? Nesse caso, a grande maioria das vezes, quem vai identificar o horário do déficit vai ser o familiar, né? Quem esteve com ele pela última vez ali viu, às vezes é aquela pessoa, né, igual o Felipe está comentando, foi dormir bem, o familiar fala, ele estava assistindo a novela, 10 horas, foi dormir bem, aí acordou 6 da manhã assim, opa, muda tudo na conduta, né? Então, vale a pena, além de se atentar às queixas, a essa triagem do HGT e tudo mais,
interrogar um pouco melhor os familiares aí, os acompanhantes do paciente, né? Exatamente. Em alguns casos vai precisar até ligar para o familiar para identificar direitinho isso daí, É, para não comer bola. exatamente. E o AVC, né? Então você nunca vai trombolizar sem a tomografia. Porque no exame. Realmente, existem alguns casos que você fica com a tendência a pensar que é hemorrágico, que é isquêmico. Mas não dá para ter certeza, só vai ter certeza com a tomografia. A tomografia sendo feita, excluindo tumor, sangramento, esse tipo de coisa, aí você já fica autorizado, se não tiver nenhuma outra contraindicação, a fazer a trombólise. Né? Mas assim, pensando em médico generalista, isso que a gente falou até agora já resolve 90% do problema. Porque a É, maioria das vezes não vai ser trombolizado na UPA, no hospital secundário, né? E vai acabar sendo trombolizado onde tem tomografia. E a maioria dos casos é um hospital terciário. Que na maioria dos casos tem uma equipe de neurologia ali à disposição. Então, só de você triar bem, identificar os sinais, o ictus, ver glicemia, às vezes, se você pensar ali já com um controle hipertensivo, né? Ah, tá 240 de sistólico. Já começar a baixar, lembrar da hipertensão permissiva, né? Que ali que até isso também para você direcionar se precisa da é tomografia, né? verdade. E isso daí também é uma coisa muito interessante. Todo mundo tem um hábito, chegou com uma PA alta, dá-lhe captopril VO ou atencina, né, no serviço aí secundário. E realmente aí isso atrapalha a área de penúmero depois lá na frente, né? Exatamente. Se desconfiar de um AVC, segurar um pouquinho esse antipertensivo, né? Dá para encaminhar com mais tranquilidade, né? Com certeza. Exatamente. É igual a glicemia, né? Às vezes o paciente está lá com um HDT de 20, aí você vai pedir ambulância, o SAMU, e o cérebro do paciente está indo embora, porque a hipoglicemia ela é mais grave, muito mais grave do que muita coisa por aí, né? É, Então, é só uma coisa que você faria ali, 3 ampolhinhas de glicose 50% e estaria meio que resolvido o seu problema. Então, é verdade. detalhe, né? Acho que é essa grande dica aí, né? Como diria o nosso chefe ilustre, toquem nos pacientes e examinem os pacientes. Exatamente. Não precisa saber, se tem grau de força um, 2, não, isso aí é depois para anamnese do neurologista, mas vê se está um pouco mais fraco, compara, pede para apertar as mãos, deita o paciente, pede para levantar as pernas, são manobras básicas que qualquer médico, em qualquer lugar, consegue fazer, né? Exatamente. Pede para andar, né? Ah, levanta da maca, dá uns passos, fecha o olho, piora, melhora. Tem tendência de queda para um lado, não tem? Dá uma olhadinha na boca, tem um desvio de úvula. Ó, tudo isso daí você já começa a pensar em algo central, né? É, Então, detalhes. Não precisa, até do que a gente está falando agora, você não precisou de nada, assim, de tecnologia. Você precisa só de boa vontade e interesse pelo paciente, de examinar ele, né? é verdade. Gastar um pouquinho mais de tempo, né? A gente sabe que a fila para atendimento é enorme, mas a grande maioria é ficha verde, ficha azul. Esse Exato. pessoal pode esperar. Quando tem alguma coisa aí que é urgência, tem que demanda tempo, a gente sabe, mas tem que examinar com cuidado e com critério, né? Exatamente. Outro ponto aqui que também é bastante comum nos pronto-socorro são a crise convulsiva, né? A gente tem até uma live com o Dr. Marcelo Simplício só sobre isso, né? Que quem tiver interesse de se aprofundar pode entrar no nosso canal que está lá, a live disponível. Mas, assim, para dar uma pincelada sobre o assunto, é algo parecido. O HGT também aqui entra como É, peça principal. Dengue, então, agora, nessa época, né? A gente verdade. que o diga, né? Na Santa Casa é direto. O paciente estava uma fraqueza, uma astenia, teve uma crise convulsiva. Aí já vem uma plaqueta de 80 mil. Você fala, batata, faz a dengue positivo. Então a dengue realmente ela diminui esse limiar convulsivo de muitos pacientes, né? E a gente, não só a crise convulsiva, mas encefalite, a gente viu alguns casos também. Então, ver o HGT, ver o rastreio infeccioso, então, para o paciente com epilepsia, né? Esse paciente já é. Pergunta para a família: esse paciente já é convulsivo? Ele já tem epilepsia? Já teve isso antes? Boa parte
ele vai falar, não, já teve, toma tal e tal remédio, né? Então, já teve crise, ele não é um paciente que você vai precisar necessariamente fazer uma tomografia de crânio, né? Ah, não, ele já tem, já fez, já está investigando, acompanha com o neurologista, beleza, você faz um rastreio infeccioso, né? Então, tudo bem, deixa ali 12 horas de observação e maravilha, faz uma cartinha para a UBS, para segmento com neuro e tá tudo resolvido. Agora, primeira crise de fato, né? Primeira crise convulsiva, você precisa fazer uma tomografia nesse paciente para excluir tumor, sangramento, enfim, patologias que são mais agudas e que abrem, às vezes até AVC mesmo, né? Com crise convulsiva, mas tomar cuidado com as drogas iniciais, né? É. Diazepam, chumbo Não baixo dose. idantaliza todo mundo, pelo amor de Deus, né? Quem nunca? É, quem nunca, né? Que atire a primeira pedra, mas segurar. Se o paciente chegou com uma crise, fez diazepam, resolveu. Lembrando também que o diazepam vai resolver 70 a 80% das crises, com uma dose ele já vai resolver. Então não vai precisar depois fazer idantal, barbiturizar, nada disso, né? Dá para observar, igual o Felipe falou, aguardar os exames. Se já for convulsivo prévio, até dar uma alta. Às vezes é um escape de crise por uma infecção de urina, por uma pneumonia, né? Ainda mais como um idoso, né? E aí você dá alta ali com antibiótico, referencia para UBS, para segmento com o neurologista, né? Agora, lógico, né? Se você vê que esse paciente fez o diazepam, não está cessando a crise, repetiu o diazepam, não está, aí você começa, tem que dentalizar mesmo, e já começa a preparar as coisas para entubar, que provavelmente vai evoluir mal, lógico, né? Seguindo as sequências de maneira adequada, segundo o protocolo, mas já se preparar, e pode ser um estado de mal epilético aí, né? Exatamente. E lembrando, né, porque a gente está sempre falando que o médico generalista, de perguntar detalhe. Então, o paciente que já é convulsivo, tem que perguntar o que ele já toma. Se o paciente ele toma fenitoína, né, já toma lá 100 miligramas de 12 em 12, por exemplo, esse paciente, você tem que tomar cuidado na hora de dentalizar ele na suspeita de estágio de mal. Por quê? Se ele já toma fenitoína e se ele tomar direito e tiver com a dose ele já terapêutica, você fizer a dentalização, que a dentalização nada mais é de você fazer uma dose mais cavalar ali da fenitoína para você tentar chegar a curva ali um pouco mais rápido para o nível terapêutico para poder tratar esse paciente, proteger ele. Mas se ele já usa e você vai lá e ainda faz as famosas, né, 3, 4 ampolas de fenitoína, você pode intoxicar esse paciente e piorar o estado geral dele, e a mesma coisa para o fenobarbital. Então, pergunta, né? Às vezes até no serviço tem alguma outra medicação, hoje em dia está ficando mais disponível o levetiracetam, né, e tudo mais. Mas é isso aí, ver primeiro a glicemia, ver a história, ver se já toma remédio. Paciente que já teve AVC, a área ali isquêmica forma uma encefalomalácia que diminui o limiar convulsivo também, então tem uma lesão estrutural, o paciente já drenou o crânio, enfim. Tudo isso daí já faz você imaginar qual que vai ser o caminho que esse paciente vai tomar dentro do serviço. E muitas vezes você resolve ali mesmo, né, na UPA. Então, não está em crise, não precisa fazer diazepam. Chegou no pós-hospital ali, espera. Você só faz diazepam na crise, espera uns 5 minutinhos. A maioria, igual o Fábio falou, a maioria vai passar. Não passou, você faz diazepam. Melhorou, agora eu vou fazer 3, 4 ampolas de fenitoína. Não faça, porque você só vai estar prejudicando o paciente. Exatamente. Acho que nesse caso aí, uma coisa que eu percebo também é que o pessoal, às vezes por não ter mão mesmo, naturalmente, né, sai da faculdade um pouco cru, tem muito medo do paciente convulsivo, assim, medo do manejo no geral, né? Acho que vale sempre a pena a gente reforçar o básico, né? Não precisa ter medo, vira a cabeça de lado, né? Geralmente tem um enfermeiro que vai saber manejar bem isso e faz o diazepam. Se caso está muito difícil de pegar um acesso, às vezes tem uma tônica clônica que está difícil mesmo, né? Pega o midazolam, faz 10 miligramas de IM, né? Se for acima de 30 quilos, e vai no IM ali, mas vai dar certo. A mensagem que fica é que vai dar certo. Se realmente não for dar certo, igual a gente está falando, vai ter que seguir as outras etapas. Mas a grande maioria das vezes, aí 80% das vezes, vai resolver se o médico tiver calma, né? Calma no manejo inicial. Aí depois coleta exames com tranquilidade, sem ficar fazendo muitas iatrogenias, né? Exatamente. Eu acho que outro ponto que dá para a gente passar também, que não é muito da
nossa praia, mas que volta e meia, o pessoal que está na porta, né, aí na entrada do serviço vai encontrar é TCE, né? Então, precisa fazer tomografia, não precisa e tal. O TCE, que é o traumatismo encefálico, você tem que olhar os sinais de alarme, basicamente. Né? Então, ali classificar se é leve, moderado, grave, pelo Glasgow, né? Então, óbvio, o paciente teve um TCE, carro, por exemplo, moto, alto impacto, né? Acidente de alta energia cinética ali, o paciente desmaiou na cena, teve crise convulsiva, tá com ferimento grave. Óbvio, isso aí, esse paciente vai precisar de uma tomografia de crânio, né? Agora, não, foi um TCE leve, o paciente manteve um Glasgow ali maior que 13 em todo o período, tá tranquilo? Deixa ali pelo menos 6, 12 horas de observação, né? Tudo bem, alta, repete o exame neurológico ali de tempos em tempos, sem estresse. Agora, um Glasgow, né, abaixo de 13, trauma de alto Já impacto, fica moderado, né? Aí vai ser necessário, né? É interessante isso aí também, Felipe, que na última, eu estava até discutindo isso aí recentemente, na última atualização do ATLS, mudaram algumas coisas, né? O Glasgow 15, mesmo que o paciente mantiver o Glasgow 15, mas for idoso, tem indicação de tomo, né? E aí, lógico, vai do bom senso também do médico ali, né? Na dúvida, encaminha para tomo, né? Igual o Felipe falou, o cara teve um acidente de alto impacto, alto versus anteparo fixo. E tá Glasgow 15, mas, meu, o cara bateu a cabeça numa velocidade de 70, 80 por hora. Vale a pena fazer uma tomografia, né? O pessoal não vai negar uma regulação para fazer uma tomografia no caso deles de maneira nenhuma, né? Ou até um outro caso também que a gente vê bastante, acho que mais até porque o TCE fica com a neurocir, né? Mas a gente acaba chegando no paciente, por exemplo, que usa anticoagulante e tem um TCE. Às vezes ele está super bem, mas aí vale a pena pesar o risco-benefício. Vamos tomografar para garantir, né? Com O cara tá ali com certeza. Marevan, Xarelto, alguma coisa assim. Verdade. Tudo bom. Muitas coisas são bom senso, né? É, Vai ter que ponderar. muito bom senso, né? Né? E a gente nem falou de classificação, né? O leve seria Glasgow Mark 13, né? O moderado acho que 13 a 9, 13 a 9, acho, né? Ou 10. E abaixo de 10 ali seria grave, né? Mas Sim. isso daí não vem ao caso hoje, acho que é mais para direcionar mesmo, né? Exatamente. Não é tão comum, mas algo que muitas vezes a gente recebe mal encaminhado, assim, manda, e é o Guillain-Barré. Às vezes a gente chega, paciente Guillain-Barré. Esses dias, bom, o que é o Guillain-Barré, né? Então, é uma doença desmielinizante inflamatória do periférica, né? Então, o paciente geralmente ele tem uma infecção por um vírus, uma bactéria, e é como se o sistema imune do nosso organismo confundisse alguns antígenos da bactéria do vírus com a mielina, né, que é aquela camada de gordura que reveste o axônio. E aí ela vai conseguir desencapando aqueles nervos e aí o paciente vai ter sintoma de neuropatia periférica. Então, às vezes vai perdendo força, sensibilidade, começa nas extremidades, padrão ascendente, é rápido, né, a progressão. Então, às vezes, em alguns dias, o paciente que era um zero, totalmente funcional, ele começa a ter esse tipo de lesão. E o tratamento, ele tem que ser, o quanto antes você começa, melhor. Mas porque a gente está trazendo isso que já é algo mais assim, do neurologista, né? Porque o paciente, você pegar esse padrão, que é um padrão que chama a atenção, né? Ter certeza, ver se é mesmo, se não é uma neuropatia periférica. Pergunta para o paciente. Às vezes o paciente é diabético, ele vai ter sintomas ali do participação especial. Participação especial, deixa eu tirar ela aqui. Quer brincar agora, deixa para depois. Então, como eu estava falando, esse paciente, vou olhar, às vezes o paciente é diabético, ele já tem uma hiperestesia ali em mão, em luvas e botas, enfim, já tem alguma dificuldade para deambular, uma neuropatia. Então,
ver se é agudo mesmo, se já não é crônico, né? Ver o que o paciente tem de comorbidade. E se realmente você achar que se enquadra, aí sim encaminhar. E realmente, se você achar ou estiver na dúvida, encaminha. Porque uma urgência, assim, né? É, De certa forma. Mas, acho que não pode terminar. não, então, e assim, na entrada, não lembrar de pedir e checar eletrólise, por exemplo. A gente pegou um caso esses dias, que veio encaminhado como Guillain-Barré, e o paciente estava com uma hipocalemia grave. Então, estava com potássio de 1 ponto alguma coisa. E aí, o paciente não estava conseguindo deambular, movimentar, estava com perda de força periférica, fez a correção e, milagrosamente, né, a paciente melhorou. Então, era uma hipocalemia. Então, vale a pena também sempre lembrar da parte clínica, né? Excluir distúrbio hidroeletrolítico e tudo mais. É exatamente isso que eu ia falar da hipocalemia e dos eletrólitos no geral, né? É interessante isso também que o pessoal às vezes aprende muito assim de normal, né? De orelhada, do tipo, o que é o Guillain-Barré? É uma infecção prévia por o paciente teve uma diarreia 2 semanas antes e tal. E aí às vezes chega um paciente com um período de latência um pouco mais curto ou mais prolongado, às vezes um mês, o cara teve uma infecção e não está andando. Aí o médico da porta ali, não, mas você não está batendo, a história está muito esquisita. Não, na dúvida, vale a pena encaminhar para o neurologista avaliar, né? É um exame físico um pouco mais detalhado, né? Acho que sabendo ali medir pelo menos a força já vai ajudar muito, talvez a sensibilidade. E aí, nesse caso, é mandatório a avaliação do neurologista, assim, na dúvida, né? E esse é um caso que tem que encaminhar, é uma urgência mesmo, né? Exatamente. Acho que dá para falar um pouquinho também de meningite e encefalite, né? Que é um tema importante também, de uma urgência a ser considerado. Então, o paciente chegou, febre, cefaleia, rigidez de nuca, né? Todos aqueles sinais que querem, que você vai testar ali, para ver se realmente tem um sinais de irritação meníngea, confusão mental. Então, se o paciente ele tem esses sintomas, é agudo, e não tem confusão, deve se tratar provavelmente de uma meningite. Se tem confusão associada, a gente já começa a pensar em encefalite. Mas são casos assim, que se você está num lugar, chegou o paciente com febre e cefaleia, nessa época, até que se prova o contrário é dengue, né? E chega É, sempre muito pedido, meningite. Você chega lá, é dengue, dor no corpo, às vezes até a dor no corpo é tão grande que parece que o paciente está com uma rigidez de nuca, às vezes é difícil diferenciar mesmo, né? E na dúvida, às vezes o pessoal pede e tudo bem. Mas se atentar a isso, ver realmente, aqueles famosos red flags, né? É uma dor de cabeça, nunca teve dor de cabeça, tá tendo, muito forte, vômito, aquele vômito às vezes não precedido de náusea, tudo isso daí faz a gente começar a pensar em meningite. E aí não tem como escapar. Um paciente que vai acabar precisando de uma tomografia, né? E vai precisar principalmente de um líquor. Aí se você não tem, né, o material para coletar, ou se você não tem a domínio da técnica, ele tem que encaminhar mesmo e com urgência. Que o líquor vai ser o primeiro divisor de águas, né? Para é, diferenciar se é bacteriano, se não é. Às vezes fazer uma pressão de abertura para pensar em algum tipo de fungos que podem dar esse tipo de quadro também. é verdade. E aí, nesse caso, na suspeita, já vale a pena fazer uma dose de Dexa, né? E já entrar com antibiótico ali antes de encaminhar mesmo, depois na referência, a equipe de neurologia vai organizar isso daí, a neurologia infecto, né? Exatamente. E interessante também, Felipe, você comentando da meningite, acho que vale a pena também a gente falar da confusão mental a esclarecer, que é uma Verdade. coisa que também tem muito, né? E isso é uma coisa que a gente, nossa, como a gente tem muito problema com os pareceres, né, médicos lá na SCAL, que as outras especialidades às vezes acham, vê o paciente confuso, tudo é meningite, meningoencefalite, dizendo melhor, né? E aí a gente gosta sempre de explorar bem esse assunto, principalmente para o generalista que não tem muita mão, nem às vezes nem tem muito exame também acessível, né?
de que chegou um idosinho, né? Um exemplo bem prático, um idosinho já é acamado, tem história de infecção urinária de repetição, já é um pouquinho confuso em casa. Gente, qualquer pneumonia, qualquer cistite com 40 mil de leucocitura, PCR de 2, 3, esse cara vai piorar a confusão mental. Não é uma encefalite, isso daí é uma infecção urinária baixa que está levando a uma piora da confusão mental prévia, né? Assim como o contrário é verdadeiro também, né? Você pega um idoso forte, de 90 anos aí, que nunca teve nada, que anda sozinho, que come sozinho, faz tudo sozinho, é Glasgow 15 basal. Se ele tiver, às vezes, uma infecção, aliás, aí ele começa uma confusão mental e está com uma infecção de urina de 40, 50 mil leucócitos, óbvio que essa infecção não está afetando esse cara. Aí sim vai ter que funcionar, pesquisar um pouco melhor, porque provavelmente sim esse cara está com alguma coisa neurológica, né? Acho É que esse verdade. bom senso vale muito porque principalmente em UPA, né? É muito atendimento de vozinho assim, e o pessoal tem que estar bem ligeiro nessa questão de fazer essa triagem aí mesmo, né? A grande maioria das vezes vai conseguir resolver ali mesmo. Pneumonia, infecção de urina os principais, né? Uma infecção de pele, alguma coisa assim. É. E lembrar que a gente tem que tentar ser o mais clínico possível, tentando ser o menos invasivo também, né? Então, lembrar que o É, líquor, ele, né, o pessoal às vezes banaliza. Fala, uma agulhinha ali, rapidinho você coleta. E não, você está levando um corpo estranho dentro da medula do paciente, ali, basicamente. Não na medula, né? Mas assim, no espaço subaracnoide que está o líquor ali, que já tem acesso ao sistema nervoso central. Então, às vezes você pega um paciente que ele não tem indicação de líquor, às vezes a gente até é um pouco mais firme, assim, né? Nas avaliações, que, não merecia um líquor. Não, peraí, vamos descartar outras causas, vamos ver direito essa urina, vamos ver se vai ser uma cultura ali. E claro, quando a gente tem uma suspeita clínica forte, obviamente que a gente vai coletar, se precisar repetir, a gente repete, mas tomar esse cuidado mesmo. Às vezes o paciente já é até confuso, né? Ele já tem um demenciado prévio, né? demenciado e vai piorar. Ele vai ficar, às vezes vai ter alucinação, ele pode piorar muito, inverter a noite pelo dia, e isso daí é clínico, né? Então, esse bom senso, que muitas vezes a pessoa nem tem esse tipo de conhecimento, né? É, Piorou a confusão, às vezes acaba apavorando ali, e esse paciente, muitas vezes, você tratando a parte clínica e tirando ele do hospital, né? Ele vai melhorar. rastrear um pouco melhor, né? Aproveitar ali. Geralmente até numa UPA tem, né? Pede os eletrólitos também, dá uma olhada, vê se a ureia tá boa, se não tem alguma Uhum, alteração do sódio, né? Porque tudo isso daí pode levar mesmo a uma confusão, principalmente no idoso, né? com certeza. Acho que você falei era bom também, né? Você fala, bom. Pode começar falando. Ah, você falei, eu acho que é sempre válido lembrar dos sinais de alarme, né? Que é aquele SNOOP, né? Que seriam ali sintomas sistêmicos, né? Investigar se esse paciente não está tendo febre, perda de peso, alguma outra coisa sistêmica. Ver se esse paciente não tem uma história de neoplasia ou um déficit neurológico novo, focal, igual o Felipe tinha comentado lá do AVC. Às vezes não é que vai ter uma hemparesia, uma afasia, às vezes o cara não está conseguindo andar, está com desequilíbrio, às vezes está com uma alteração ocular. Então, tudo isso daí novo é mandatório fazer uma tomo, né? No caso, nesse caso a gente está falando da cefaleia, mas é um sinal de alarme associado com a cefaleia, né? É, também uma cefaleia nova, né? Em paciente que nunca teve, acima de 50 anos, é mandatório uma tomo de crânio. Isso tem que investigar, né? A gente estava conversando esses dias, eu tive um caso agora em casa, né? Meu pai, 60 e poucos anos, é, ele nunca, isso na internet sobre seria uma ele nunca teve dor de cabeça nenhuma, nenhuma. E aí começou uma dor leve, assim. Ele até falava assim, classificava 2, 3 de 10, examinei ele várias vezes, nada no exame neurológico, bem tranquilo. E aí 2 semanas essa dorzinha incomodava, incomodou leve, tomava um dipirona, melhorava. Fiz uma ressonância de crânio e veio uma trombose venosa cerebral, uma TVC, né?
E é um caso que eu só pedi esse exame porque tinha um sinal de alarme. Ele nunca teve dor de cabeça. Então não é normal aparecer uma dor de cabeça em uma pessoa que nunca teve acima dos 50. Então se você tiver na UPA, na UBS, encaminhe fazer uma tomografou, tiver tudo bem, ou lá não apareceu mais nada que chame a atenção do neurologista, ele vai dar alta e você fica mais tranquilo, né? Perfeito. Que mais aí? Mudança de padrão da cefaleia, né? Ó, a paciente tem enxaqueca a vida inteira, ela tem aquela dor que ela descreve, que é hemicraniana, pulsátil, tem vômito, fotofobia e tal. Dessa vez mudou o padrão. A dor tá holocraniana, tá um aperto, tá pegando uma região mais occipital e tal. Encaminha, tem que encaminhar, tem que fazer uma tomografia para descartar e ver se está tudo bem. O que mais aí que faltou? Uma coisa que dá principalmente para o médico generalista, né? O paciente com enxaqueca. Então, ele já tem enxaqueca, o mesmo padrão, igual você falou. Ele já conhece, às vezes ele já tem aura, ele já sabe quando a crise vai vir. É aquela cefaleia hemicraniana, pulsátil, que tem fotofonofobia, náusea. Aqui, o padrãozão. Ela vem com a dor 10 de 10, 9 de 10 no pronto-socorro, na UPA, na UBS. A crise de enxaqueca mesmo, a gente sempre fala para os pacientes, porque a gente recebe às vezes muito encaminhamento do paciente que chegou com uma dor 10 de 10, foi feita analgesia, e assim, às vezes a analgesia é um dipirona e um bromoprida. Não, faz uma Dexa, né? Coloca um anti-inflamatório, um cetoprofeno, dipirona, coloca também um Plasil da vida que ajuda, uma clopramazina, enfim, você fez uma analgesia boa, né? Que a gente tem live se você falar aí? Eu não lembro. Acho Não, que não, ainda não. eu vou fazer então. É. Mas, assim, fez aquele padrãozão, aquele combo para enxaqueca. E aí você vai reavaliar o paciente depois de 1h30, 2 horas, e ele fala, ó, doutor, tá 4, 5 de 10. Maravilha. Esse paciente já, até que se prove o contrário, ele está apto para ir para casa, com sintomáticos, às vezes encaminhamento para o neurologista e tudo mais. Por quê? A enxaqueca, não necessariamente a gente vai conseguir zerar ela no pronto-socorro com analgesia. Então, só de você chegar ali em torno da metade do sintoma que o paciente estava se queixando inicialmente, já está de bom tamanho. Avisa ele, ó, às vezes vai demorar 2, 3 dias para ele sair da crise de enxaqueca. Aí, ó, obviamente, a gente vai fazer uma live mais para frente, falar de triptano, enfim, É, de, né, medicações mais modernas e segmento, profilático e tudo mais. Então, realmente, é um paciente que vai precisar ser acompanhado pelo neurologista. Mas no pronto-socorro, porque senão vocês vão encaminhar praticamente todo o paciente com crise de enxaqueca. Porque exatamente. não, a maioria não melhora, né? E aí você vai mandar, ele vai chegar no neuro e às vezes ele chega sem dor, inclusive. Ele chega pra gente e fala, não, tô sem dor. Mas é isso, você não precisa de uma tomografia. É padrão, é clássico? Não necessariamente. Óbvio, se é um paciente que nunca investigou nada, né, tem uma disponibilidade de fazer, maravilha. Mas é padrão, a clínica de enxaqueca não tem muito mistério. É, exatamente, complementando aí do Felipe. E aí, diferente do paciente, por exemplo, que não tem história de dor, começou aquela cefaleia entrovoada, súbita, com 10 de 10, né? E daí seria uma indicação mandatória de tomo mesmo, né? Sim, Acho que vai ter uma live legal sobre isso daí agora, eu estou pensando na gente fazer, né? sim. Cefaleia, mas uma mensagem também interessante que a gente poderia deixar para o pessoal que trabalha no PA, nos PS da vida, é que não fazer opioide para crise aguda de enxaqueca. Igual o Felipe comentou, vai no dipirona, entra o cetoprofeno, dexametasona. Uma coisa que é muito bom também é o metoclopramida, Plasil, é muito bom, resolve muito. E resolveu 50% da dor, né? Diminuiu a intensidade ali que estava 10, caiu para 5. Aí já é um critério de alta com segurança, né? E segmento Exatamente. ambulatorial. Bem lembrado, essa questão do opioide é bem comum, né, a gente vê por aí. Bom, eu acho que assim, do principal, né, obviamente que a neuro é um universo à parte, tem muita coisa para falar, mas eu acho que você já tem dessa noção, boa parte do
dos problemas neurológicos chegarem no pronto-socorro, você já vai conseguir manejar com uma certa segurança. Tem tem algumas, né, alguns mitos que a gente coloca aqui, a gente até trouxe alguns. Por exemplo, a gente já falou, igual o Fábio falou, todo paciente com formigamento é ansiedade. Não é? Tomar cuidado com isso. A gente vê casos que pode ser uma esclerose múltipla, abrindo um surto. Né, então, às vezes, principalmente se já deu ali por 12, 24 horas, o sintoma não está passando, pode ser radiculopatia, pode ser compressão de hernia de disco, né? Mas paciente jovem ali, 25, 30, 35 anos, com formigamento, de mediado, tem que dar uma atenção para esse cara. Tem que ver se não é mesmo, se pode ser uma crise de ansiedade. Mas lembrar que diagnósticos psiquiátricos são diagnósticos de exclusão. Então você precisa excluir a parte orgânica e até que se prove o contrário. Não dá para você chegar no paciente e falar que é PT, que o paciente está, né, querendo chamar atenção. Não tem como. Então lembrar disso, que vale a pena investigar esse tipo de coisa. Outra aqui, Fábio, até vou deixar você falar sobre ela, que é: se a toma de crânio está normal, não é AVC. É verdade, essa é bem interessante, né? Eu acho que essa daí até é mais para quem tem contato hospitalar, né? Trabalha mais no hospital, né? Mas é interessante lembrar isso mesmo. Porque às vezes muita gente fala, não veio hipodensidade, então não é AVC, excluiu o AVC, né? Na verdade não, né? Primeiro que para formar uma imagem na tomografia de crânio, geralmente vai ser de 24 a 48 horas do início dos déficits, né? Do ictus. E em alguns casos, uns micro-AVCs, principalmente os lacunares, não vai formar imagem na toma de crânio, não tem uma sensibilidade tão boa. Aí a gente interna e pede a ressonância de crânio nesse caso. Um exemplo, a gente teve na enfermaria semana passada, aquela senhora da perna, lembra? Foi até eu que internei, o déficit dela, ela tinha uma fraqueza na perna, é uma senhora, só passando o caso para o pessoal, uma senhora de 70 e poucos anos, começou com uma queixa de paresia na perna direita, só que ela já tinha um déficit prévio nessa perna, porque ela tinha uma safenectomia, e pelo que ela contava na história, não parecia súbito. Porém, o pé ficou uma força grau zero. E aí, né, até pensei se não poderia ser alguma coisa da vascular, né? Pulso bom, tudo bem tranquilo. Falei, não, vamos internar. Tomo de crânio normal. Aí a ressonância veio uma alteração lá no frontal inferior, e mostrou que foi um AVC. Bem caprichosinho, pequenininho. Né? Bem interessante. É verdade. Outro ponto que a gente sempre, às vezes, ouve falar assim, crise convulsiva. Isso acontece em quem é epiléptico, né? Então, não. O que é epilepsia? Epilepsia, quem tem epilepsia é quem tem o risco de ter uma crise convulsiva maior que 60% em um determinado período de tempo. Agora eu não vou lembrar se são 6 meses ou 2 anos, mas enfim, é um risco aumentado de ter crise. Então, se o paciente, todo mundo tem o direito hipoético de ter uma crise convulsiva. Uma crisinha na vida. Tá liberado. Espero que não tenha, mas está liberado. Mas por quê? Se você teve uma lá, muitas vezes é provocada, né? Então você teve um distúrbio eletrolítico, estava com dengue, teve uma outra infecção que facilitou esse distúrbio elétrico do cérebro. Maravilha, você vai fazer tomografia, vai vir boa, você vai acompanhar um tempo, não precisa de iniciar fármaco anticrise em crise convulsiva inédita, né? E agora, a epilepsia, assim, aí a gente já vai ter que ter outros comemorativos, às vezes essa recorrência da crise, uma crise que já começou na infância, o paciente que tem lesão estrutural encefálica. Então, aí já é outro problema. Então, não é porque o paciente teve uma crise convulsiva que ele é epilético. Exatamente. Ô, Fábio, tontura é sempre labirintite? Aí é que é perigoso. Eu acho que, nossa, eu acho que esse é um dos grandes desafios
do atendimento no pronto-socorro. Eu vejo que às vezes eu tô na UPA, tem médico que pula, tipo assim, tem lá tontura na triagem, eles pulam, com medo mesmo. E eu até entendo o medo. É difícil, é muito difícil na É prática. difícil. A gente só consegue diferenciar, e não todas as vezes, né, sem exame de imagem, a gente só consegue diferenciar pelo exame físico depois de fazer residência de neurologia. É muito difícil. Mas as dicas são avaliar muito bem metria, né? O índice nariz é bem simples de fazer, dá para fazer tranquilo. Marcha, avaliar bem essa marcha. Avaliar o tandem ali na marcha, que é colocar um pé sobre pé, exame super fácil de fazer. O Romberg positivo é mais indicativo de periférico, né? Então é uma coisa, uma arma a mais também. Acho que dá para dar uma olhadinha em pares cranianos também, né? Ver questão de úvula, tudo mais. Esses truques assim do exame neurológico aí, acho que já dá para dar uma boa direcionada. Na dúvida, tem que encaminhar, tem que pensar em AVC de fosso posterior aí. Uma coisa que chama muita atenção, às vezes o paciente ele chega com uma tontura que ele fala, ele não sabe diferenciar em tontura e vertigem, né? E ele chega e fala que foi súbito. Essa tontura de instalação súbita, você vê, a família fala, não, ele andava super bem, aí hoje ele tá dando uma cambaleadinha, não tá normal, tem que valorizar essa queixa, tem que valorizar. Às vezes você tá meio na dúvida, ele tá muito parecendo de periférico, dá para fazer o rinse também, né, que a gente até esqueci de comentar, faz o rinse, está muito sugestivo de periférico, faz um Dramin, reavalia, se não melhorou, encaminhe, vale a pena encaminhar para avaliação da neurologia, né? Perfeito. Não dá para ter pressa com esse paciente. Infelizmente, tem que valorizar a queixa e aquele paciente que realmente, se a gente for partir para a suspeita de origem central, nem a tomografia vai ajudar muito, né? A gente vai acabar precisando de uma ressonância mesmo, que avaliar a circulação posterior ali não é uma tarefa muito fácil para tomografia, né? Tem muita interferência, artefato e tal. Mas exatamente isso. Inclusive, a gente tem uma live, foi a primeira live que a gente fez aqui depois da nossa inaugural, com o Dr. Kainan, né? Falando exatamente sobre isso. E ele é otorrino, então é uma área aí, né, de convergência das especialidades. Vale a pena dar uma assistida que tem bastante dica e botar na prática, né? Fazer o rintes, estudar, tentar ver se o paciente tem algum sinal que faça pensar em algo periférico ou não. Já aproveitar aqui, ó, o Murilão já mandou aqui aula. Valeu, Murilo. Murilo é namorado quase noivo já, né? Praticamente Não vai da escapar nossa mais região. não, Murilo. Agora virou da família, não adianta. O Dr. João também, sucesso pessoal. Ele é nosso colega aí do evangélico, também está sempre junto nos jantares de laboratório. Verdade. Mandar um abraço pro pessoal do Hospital Evangélico. Que mais? Eu acho que basicamente é isso daí. Quer, se alguém estiver assistindo, quiser fazer alguma pergunta também, né? É, eu acredito que é isso, né? Esses temas mais. A gente fala, às vezes está muito básico para quem está dentro da neurologia, mas para quem está no dia a dia do PS, que atende 70 fichas num dia, fica difícil de manejar, né? Realmente, né? Então, acho que a gente pode até deixar uma mensagem aí que o paciente neurológico é um paciente que exige uma anamnese um pouco mais tranquila ali para fazer com mais tempo. E o exame neurológico, lógico, não precisa fazer o exame neurológico do neurologista, que a gente sabe vai demorar muito. Mas tem que ser um exame físico um pouco mais detalhado e mais criterioso. Não dá para ser displicente nesse momento. Assim como todo mundo é preocupado com o infarto, quando o paciente chega com dor torácica e às vezes peca por excesso eletro, até sem uma indicação clara, no paciente neurológico também vale a pena pecar por excesso aí em examinar ele corretamente. Eu acho que seria mais isso, né? E assim, o pessoal que tá na porta, né? Se você fizer o básico bem feito, né? Olhar sinais vitais, LRT, fazer um exame neurológico básico, igual o Fábio falou, tentar pensar no
no diagnóstico diferencial e encaminhar, dificilmente esse médico, esse neurologista, especialista, não só da neuro, né, mas das outras especialidades, ele vai ficar frustrado, vai querer criar algum conflito, enfim, com você. Por quê? Se você fez ali o que você... Porque realmente o médico, igual o Fábio falou, o médico está na porta, a gente dá plantão no pronto-socorro, não tem como, você não vai ficar 1 hora com o paciente ali, porque você não tem logística, né, no serviço para isso. Mas se você fez o mínimo bem feito, examinou, pensou, encaminhou com um raciocínio, pode ter certeza que o profissional que está do outro lado vai agradecer e vai facilitar muito também o trabalho dele, né? E aí, desse jeito, a emergência e as especialidades, elas são, né, uma depende da outra. E quem ganha com isso, além da gente que trabalha, né, de um lado ou de outro, é o paciente. É sempre o mais importante, né? É o mais importante. Bom, algo mais? Eu acho que é isso, né? Acho que dos grandes principais temas, esses são os mais importantes do generalista saber, né? E aí, para entrar em áreas mais específicas, aí a gente recomenda tá reassistindo as nossas lives. A gente deixou aqui no Instagram e tem no YouTube também. Às vezes o pessoal quer assistir, até me falaram esse dia, queria assistir modo acelerado. Não, eu sei, né? O tempo às vezes não é meio escasso. Vale a pena, sim, no YouTube assistir mais acelerado, uma resolução até melhor também. A gente deixa os Exatamente. links aí. E agora também, né, é uma novidade, a gente também tá no TikTok agora. Não fazendo Não dancinha. fazendo assim, óbvio. E não colocando as lives, né? Mas as postagens aí mais, mais concisas. E logo, logo a gente também vai começar a fazer uns cortes, né, das nossas lives, até para ficar umas pílulas de conhecimento aí um pouco mais acessível para o pessoal. E, obviamente, né, tanto no Papo de Neuro ou no nosso Instagram pessoal, tanto eu quanto o Fábio, a gente está à disposição para quem tiver alguma dúvida ou quiser discutir algum caso, enfim. A gente está sempre à disposição para contribuir com todos vocês. Isso mesmo, gente. Agradecer então todo mundo aí que esteve presente, que assistiu. E é a primeira live de 2025. Muitas lives virão. A próxima aí a gente ainda não pode dar spoiler, mas vai ser com uma grande especialista. Diria até que é uma celebridade aqui em Londrina e que vai ser bem bacana. Mais para frente a gente vai lançar aí direitinho o anúncio. É verdade. Então, pessoal que acompanhou a gente, que vai assistir também posteriormente, queria agradecer a todos vocês que acompanham a nossa página, nosso Instagram. Queria agradecer também e dar parabéns mais uma vez para o Fábio, aniversariante do dia. E qualquer coisa estamos à disposição. Um grande abraço e até a Abraço, próxima. até mais.